Alfa Bravo Papa Alfa, Academia Brasileira de Peritos Aeronáuticos. Público-alvo. Quem pode ser perito? Lembrando que nós falamos de perito de uma forma mais abrangente, mas especificamente falando, pode ser assistente técnico, consultor e assim por diante. E hoje, tá, nós vamos falar de um profissional que eu acho muito interessante, que é o engenheiro aeronáutico. Tudo bem? Para mim, professor Calazans, é sempre um grande prazer tê-los a bordo. Embora falemos em engenheiro aeronáutico como uma forma muito específica, é, é bom lembrar que a engenharia aeronáutica envolve vários fatores. E aqui eu vou apresentar a título de exemplo, e é claro que o nosso vídeo não vai esgotar esse assunto. Mas é interessante também que algumas pessoas fazem perguntas sobre qual a diferença, professor Calazans, sobre o mecânico de aeronaves e o engenheiro aeronáutico. São várias diferenças e, às vezes, a atuação de um pode até ser comum à atuação de outro. Há situações, sim, mas há situações diferentes e eu vou apresentar no nosso bate-papo de hoje. O engenheiro aeronáutico está mais ligado a projetos da aeronave, enquanto o mantenedor, o mecânico de aeronaves está mais relacionado à parte mecânica, manutenção e assim por diante. Eu me lembro de um acidente, na verdade, não foi um acidente, houve alguns. Na verdade, foram dois acidentes, né, na Etiópia com o Boeing 737 MAX. Naquele caso, inclusive no meu canal do YouTube, eu tenho, eu tenho um documentário, eu chamo Psicopatia Aeronáutica, e eu comento sobre esses acidentes com a aeronave Boeing 737 MAX. Muito interessante estudar esses acidentes. E ali houve, sim, uma falha de projeto, inclusive você pode entrar na Netflix, tem dois episódios desses acidentes que chama Queda Livre. E ali você vai ver o quão importante é a atuação de um perito aeronáutico na concepção de engenharia aeronáutica. Como é importante, porque conforme eu falo, o engenheiro vai além da manutenção, vai para projetos e assim por diante. Nós tivemos um caso em 2006, 29 de setembro de 2006, um caso interessante no Brasil, que foi a colisão entre um Legacy e um Boeing da Gol, né, onde morreram ali 154 pessoas da Gol e sobreviveram todos os ocupantes do Legacy, que era uma aeronave do tipo Legacy. Ali houve várias dúvidas. Uma delas é sobre a aviônica. Por exemplo, TQS, funcionou, não funcionou, estava inoperante, estava operante, foi desligado intencionalmente ou não. Nós entendemos que, neste caso, na esfera judicial, um engenheiro aeronáutico especialista em aviônica teria uma excelente contribuição. Repito, que são várias as áreas de atuação, estou dando aqui alguns exemplos, tá? Só lembrando a exemplo do que acontece com o mecânico de avião, de aeronaves, o engenheiro, se for engenheiro ligado a projeto de aeronaves, é interessante que ele seja específico. Eu sou engenheiro aeronáutico, mas houve um acidente, não sou engenheiro, né, a título de exemplo, mas houve acidentes com um helicóptero. E eu sou especialista em aeronave tipo jato, asa fixa, não serei o profissional mais adequado. Eu falo isso porque a atividade jurídica, os profissionais, os juízes, promotores, delegados não terão esse conhecimento. Mecânico de avião, muitas pessoas entendem que um mecânico de avião ou um engenheiro pode atuar em qualquer área. Não é bem assim. Aí eu falo sobre a importância do especialista, ou melhor, do clínico geral, para nortear, dar algumas orientações aos profissionais que vão atuar como perito, assistente técnico e assim por diante, tá? Eu repito aqui, Psicopatia Aeronáutica, é no meu canal do YouTube, eu tenho ali um vídeo falando sobre esse assunto que remeto ali também à Netflix
A Netflix, o nome é Queda Livre. Aqui você vai entender bem, muito bem. Vou até deixar o link na descrição desse vídeo, pra você ver a importância de um perito aeronáutico dentro da engenharia voltado a projetos de aeronave, fabricação, quão é importante isso aqui. Lembrar o RBH, qual que é o RBH que orienta a construção, manutenção da aeronave. Teve um acidente também, ocorreu em 96, no Congonhas, foi um Fokker 100 decola logo após a decolagem, ele cai ali nas imediações do aeroporto de Congonhas, zona sul de São Paulo, e ali houve muitas dúvidas. Qual foi o problema? Qual o problema? O problema foi com as manetes, foi com outro dispositivo. Houve também um acidente, eu não lembro o ano, se não me engano, 2014, do presidenciável Eduardo Campos, que ele ali no aeroporto de Santos, também a aeronave veio se acidentar. Ali houve muitas dúvidas, cogitações a respeito do que mesmo derrubou aquela aeronave. Será que foi uma falha no motor, num relé, num sensor? Aí, um engenheiro, talvez, um mecânico, a gente vai depender muito da profundidade do que aconteceu, se foi erro de projeto ou não. Então, nós temos aqui estes exemplos. Assista a Psicopatia Aeronáutica e também Queda Livre, e você vai entender. Outro, lembrando que o engenheiro também ele pode atuar, engenheiro aeronáutico, na infraestrutura aeronáutica. Nós tivemos em 17 de julho de 2007 aquele acidente em Congonhas, em que uma aeronave da, da TAM, ela pousa, desvia para a esquerda e colide com o próprio prédio ali, tendo aí uma fatalidade, um número de 150, 199 vítimas fatais. E a pergunta que nós fazemos é o seguinte: foi um ponto alto das discussões. A aeronave pousou e a pista tinha acabado de passar por algumas reformas e cogitaram muito a falta do groove. Então, o que é o groove? O groove são essas ranhuras que têm a finalidade de aumentar o atrito com o solo na hora do pouso, decolagem, no caso, na hora do pouso, e também drenar as águas. Lembrando que aqueles dias houve muita chuva e cogitaram que a pista estava escorregadia. Na verdade, estava escorregadia. E a pergunta é: a aeronave poderia, desculpa, a pista poderia estar operando sem grooving? O grooving foi um fator determinante? O groove foi a causa do acidente? Até que ponto o groove ou a ausência do groove contribuiu para esse acidente? Lembrando que, em se tratando de perícia aeronáutica, perícia judicial, nós não trabalhamos apenas com fatores contribuintes, e com fatores determinantes, buscando a causa e responsabilidade ou até mesmo isenção de culpa de alguns envolvidos. Está aqui um outro exemplo muito importante de que um engenheiro aeronáutico trabalhando como perito ou assistente técnico poderia elucidar e muito este acidente. Tá bom? Esses são os exemplos. Lembrando que no nosso curso, em outros vídeos, eu vou explicar com mais detalhes a função de cada perito. Aqui, a título de exemplo, para que você tenha uma ideia, tá bom? E aí, no nosso canal do YouTube, você pode se inscrever, ativar o sininho para receber novas notificações, sempre fazendo os 3 Cs: curtir, compartilhar e comentar. E ali você vai conhecer, assistir a alguns vídeos, vai ter uma noção do que é, como é a atuação. Faço aqui a menção, a referência de Psicopatia Aeronáutica, de minha autoria, e também Queda Livre no stream Netflix, tá bom? A sua atitude define a sua altitude. Voe alto, estude com o professor Calazans. Para mim, sempre um grande prazer tê-los a bordo. Um abraço e tudo de bom.